Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IBS. Eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do Grupo IBS, e hoje nós vamos abordar a questão dos requisitos core da sessão de atenção ao paciente. Atenção ao paciente refere-se a todas as subseções, ou processos relacionados à assistência direta a esse paciente no contexto do Manual da ONA. Tá? Então vai ser muito bacana porque a gente vai explicar para vocês o que são esses requisitos core e quais são eles dentro dessas subseções. Então, dando as boas-vindas aqui para Andréa Quaglio, que vai ser a nossa entrevistada hoje, Aline, Maristela, Lise, todo mundo que está chegando. Vou tentar aqui já chamar a Andréia, vamos ver se dá certo aqui. Então, boas-vindas aí, Ana Paula Maia, Aline. E vamos lá, tudo bem, Andréia? Olá, tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui em mais uma live. A Andréia aí, que é enfermeira de formação, tem um currículo longo, é avaliadora IBS, é consultora também de gestão da qualidade, acreditação, enfim. E está sempre presente aí nos nossos cursos de formação de avaliador. Então, nada melhor do que ela para explicar para a gente efetivamente o que são esses requisitos core e, enfim, quais são eles. Antes da gente entrar detalhadamente, Andréia, em todos os requisitos core, eu queria que você, primeiramente, desse as boas-vindas aí para todo mundo, mas explicasse o que é o tal requisito core. Bom, boa noite. Obrigada, Alexia, pela parceria aí de muitos anos, 10 anos aí, para mais. E muito obrigada a todos que estão aqui. Bom, o requisito core, ele vem no Manual 2022 para destacar aqueles requisitos que são essenciais aí para a segurança. Pensando aí no nível 1. Então, são aqueles requisitos que eles não podem ter o mesmo peso que os demais requisitos. Ele tem aí um grau de importância maior. Então, a ONA, nesse manual, no Manual 2022, veio com essa nova regra, que além do total de requisitos aplicáveis, a gente faz o cálculo, também tem aí um cálculo para as conformidades somente dos requisitos core. E se a organização, ou o processo não atender ao requisito core, o que acontece? Isso. Ele pode impactar no resultado. Eu costumo dizer, digamos que eu tenha 10 requisitos numa subseção, e que nessa subseção eu tenha 2 requisitos core. Se eu tiver 90%, 80% de conformidade, ok. Mas se eu tiver 20% de não conformidade ou parcial conforme, e esses 2 requisitos forem requisito core, ele pode impactar. Então, a gente pode quase traduzir que eles são obrigatórios. Tem que focar. Exatamente. Porque às vezes no cálculo, ele sendo parcialmente conforme, digamos numa subseção, no nível 2, que nós temos às vezes 2 requisitos core. Então, se eu tiver um parcial conforme, ele já vai impactar no resultado. Então, ele é praticamente aí obrigatório mesmo. Muito bem. Então, eu vou citando alguns desses requisitos core e você vai explicando para as pessoas o que eles querem dizer e, enfim, qual a sua abordagem. Então, o primeiro deles é a questão do planejamento das atividades, avaliar as condições aí operacionais, de infraestrutura, para que os trabalhos sejam realizados aí de forma mais segura. Esse é um requisito core para a subseção de atendimento pré-hospitalar e remoção interhospitalar e também para atenção domiciliar. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Essas duas subseções novas aí no manual, para ambos é importante toda a questão do planejamento. Então, vamos pensar no atendimento pré-hospitalar. Se eu não tiver o planejamento do serviço, de quem vai estar, quais são os equipamentos, qual é a equipe, a capacitação da equipe, tudo isso é primordial para eu começar a falar em atendimento pré-hospitalar. Por isso, ele é um requisito core. No atendimento domiciliar, também. Então, não é porque estou na residência do paciente que eu não tenho que ter toda essa estrutura. Tanto é que antes do paciente ir para o domicílio, existe toda uma avaliação. Então, vai uma pessoa avaliar a residência, ver qual é a estrutura que vai precisar,
a localização da cama, se cabe os equipamentos, né? Onde vai ficar armazenado. Então, toda essa organização. Não tenho como ter uma internação numa casa onde tem umidade, né? Onde tem... Então, todas essas questões são avaliadas. Então, é isso que esse requisito quer dizer. Tem um próximo requisito, que é a questão da disponibilização do prontuário, com registros multidisciplinares atualizados, aí com todas as evoluções, histórico, enfim, todas as informações pertinentes ao paciente. Esse é um requisito que é core para a subseção 2.20, que é a atenção domiciliar. No atendimento domiciliar, uma das grandes fragilidades é a comunicação. Né? Então, geralmente, você tem aí uma equipe de nível superior, digamos assim, né? Os que ficam à distância, que fazem visitas pontuais, e você tem o profissional técnico que está ali no beira-leito, digamos. E todo esse registro, muitas vezes, agora está mudando, são retirados periodicamente para fazer a cobrança. Então, você tem quebra aí nessa comunicação. Então, a importância da gente ter essa continuidade do cuidado. Em qualquer serviço de saúde é importante você ter, né? Tanto é que é um requisito que está em todos, mas como você tem uma unidade, né? Um tipo de assistência onde a comunicação ali, o registro no prontuário, é o meio mais importante para se conversar, porque você não tem como ir lá falar com a pessoa, não está ali a equipe multi, né? Então, o registro aí, o prontuário muito bem estruturado e disponível, ele é importante. Muito bem. Próximo requisito que a gente vai trazer aqui é a questão da segurança para a utilização de equipamentos que veio nesse manual apenas para telemedicina. Qual que é o contexto disso? Qual que é esse, Alex? Eu não escutei. É o uso seguro de segurança para a utilização de equipamentos. Tá. Na telemedicina. Isso. Então, para telemedicina, ainda temos aí, começando também uma subseção nova aí no Manual 2022. Para telemedicina, eu preciso saber utilizar os equipamentos, né? Então, principalmente os equipamentos aí de informática, onde você vai fazer a comunicação com o paciente, ter essa comunicação com o paciente. Pensando em telemedicina, a gente tem aí os profissionais que estão atendendo à distância, né, consultando aí, apoiando outros profissionais também. Então, você conseguir mexer nesses equipamentos, saber ter conhecimento nos sistemas, ele vai ser primordial para atendimento do paciente, para a segurança aí do paciente. O próximo é a questão da promoção do envolvimento do paciente a respeito dos procedimentos, riscos e plano terapêutico. Isso está focado na atenção primária à saúde. Outro requisito, outra subseção nova, hein, Alex? Você começou pelos novos. Toda vez que eu escuto as pessoas falando do atendimento primário, brilha os olhos, assim, né? Porque ele parece tão desafiador quando você lê essa subseção. E quando quando a gente lembra, né, da prática na atenção primária, você consegue trazer aí quais são os riscos, né, as necessidades. Então, você analisar aí o cenário dessa unidade, né, dessa sua, como que eu posso dizer? Perdi a palavra, Alex, me ajuda. O engajamento do paciente na questão... Se você conseguir usar o cenário, onde essa unidade está inserida, quem é a população dela, então, se eu não tiver esse entendimento, vai ser difícil a minha população entender. Então, o linguajar aí, ele é importante. E para você trazê-lo, né, para compartilhar, isso também nas unidades de hospitalares, ambulatoriais, em qualquer serviços de saúde, mas nesse é mais importante porque a maior parte da assistência é em casa, é a continuidade aí desse cuidado. Então, você trazer esse paciente para dentro, ele entender a importância, né? Eu compartilhar com ele o que está acontecendo com ele, o que vai acontecer com ele, qual que é o papel dele aí dentro do tratamento dele, isso é muito importante. Né? Não é à toa, que já vou puxar aqui o nosso lado para a segurança do paciente, que esse ano o tema
do Dia Mundial de Segurança do Paciente é o envolvimento do paciente, né? Então, o compartilhamento do atendimento, se a gente for ver aí, só abrindo uma aspas, para atendimento ambulatorial e para atendimento primário, o maior número de eventos é relacionado à comunicação. Então, você trazer cada vez mais o paciente para participar disso é importante. Aí está aí uma das justificativas de ser um requisito core. Cada vez mais os conceitos que a gente já vem falando, né, na própria metodologia da AXA, que são os conceitos de cuidado centrado no paciente, a própria questão da literacia, né, você tentar conectar o mesmo linguajar com o paciente, são temas que a gente precisa aprender, que a gente precisa buscar informações para tentar implementar também no cuidado primário. Muito bom. O próximo, e esse próximo já é um requisito que vem de longa data no manual, mas se tornou core para todas as subseções, é a identificação dos riscos assistenciais e o estabelecimento de ações de prevenção frente a esses riscos que foram identificados. Esse requisito, ele está de duas maneiras, né? Quando eu olho para o processo e eu consigo identificar quais são os riscos assistenciais no processo. Então, através da utilização de uma ferramenta, eu identifico que ali eu tenho um risco de broncoaspiração, que eu tenho um risco de queda, que eu tenho um risco de sangramento, que eu tenho um risco de neutropenia, enfim. Eu vou ter os riscos aí alinhado ao perfil daquele serviço, daquele processo. Então, é importante a gente ter aí ferramentas para identificar os possíveis riscos relacionados àquele processo. É importante eu definir quais são as barreiras para que aquele risco não venha acontecer e depois aí as ações de mitigação, quer dizer, se aquilo aconteceu, o que eu faço para reduzir o dano. Então, e o desdobramento disso também, não só eu ter isso mapeado ali no meu papelzinho, mas isso está na prática. Então, se eu definir que aquele meu processo ele tem um risco de queda, por exemplo, eu vou utilizar as barreiras. Quais são as barreiras? Aí a gente vai ver isso lá no prontuário, lá no beira-leito. Então, esse paciente, ele foi identificado através de critérios, e critérios alinhados ao perfil dele, pediátrico, adulto, né? Ou é ambulatorial, eu não vou poder usar um score para ambulatorial. Quais são as ações que estão sendo tomadas para evitar aquele risco? E não é só identificar o paciente, né? É muito comum a gente chegar, às vezes, em serviços, todo mundo tem o risco, todo mundo está com a pulseira. Mas o que eu estou fazendo de diferente? Porque se eu estou colocando pulseira em todo mundo, a pulseira é para chamar atenção, né? Se todo mundo tem o risco, o que eu estou fazendo para reduzir o risco de queda daqueles pacientes? Qual é o paciente que tem o maior risco? Então, esse aqui eu digo que é um dos requisitos mais importantes do manual. Muito bom. E, válido para todas as subseções de atenção ao paciente. Então, seja lá na UTI, na farmácia, na internação, na telemedicina, que é novo, na atenção domiciliar, tudo isso. Todo mundo tem risco e precisa gerenciá-lo. E mais um agora que vem também nesse contexto que é aplicável para todas as subseções é a questão do cumprimento das diretrizes dos protocolos de segurança do paciente alinhados a uma política, né, que tem que estar estabelecida na organização. Conta um pouquinho para a gente. Então, a política de segurança do paciente, que é um requisito core na subseção 1.2, que é a de qualidade e segurança do paciente, né? A gente vai ver o desdobramento dela aqui. Então, eu preciso ter os protocolos estabelecidos, né? E o manual, ele fala minimamente os protocolos alinhados às metas de segurança do paciente, são aquelas do Ministério da Saúde, então eu estou falando identificação, comunicação, medicamento, né? Cirurgia, higiene das mãos, prevenção de queda e lesão por pressão. Mas outros também. Então, se eu tenho risco de neutropenia, se eu tenho um risco de broncoaspiração, então, alinhado a isso, se eu tenho esses protocolos, e aí, mais uma vez, não adianta ele estar muito bem descrito, ele precisa estar aplicado. Então, o que fala o meu protocolo e como ele está sendo aplicado? É muito comum, Alexia, a gente ver os protocolos institucionais olhando só para aquele público maior. Então, se eu tenho lá uma instituição que tem internação adulta e pediátrica, às vezes as pessoas esquecem de olhar
para o risco pediátrico. Então, se o protocolo é institucional, eu preciso olhar para todas essas pessoas. E muitas vezes, quando você tem pouco atendimento pediátrico, mas eu tenho atendimento pediátrico, esse risco, se você colocar lá naquela matriz, né, que nós estávamos falando no requisito anterior, ele é muito maior, porque as pessoas vão estar menos treinadas, porque aquele equipamento não é sempre manuseado, né? Então, os protocolos eles têm que estar bem alinhados ao perfil, né, da instituição, daquela área. Muito bom. Próximo, que é aplicável para internação e para as unidades de emergência, é a questão da identificação dos sinais de deterioração clínica do paciente. Tão importante e que vem sendo falado já há pelo menos uma década de forma muito incisiva também, né, no manual da UNA, nas avaliações da UNA. O protocolo de deterioração clínica, ele teve uma mudança aí dentro do manual. Então, para essas subseções, ele continua como deterioração clínica. E por que ele é core na unidade de internação, por exemplo? Porque eu não quero ter parada na unidade de internação, né? Então, a deterioração clínica, a gente vai utilizar um score validado, né? Para eu identificar, alinhado ao perfil novamente, né? Do paciente, vou definir aí um score que vai me avisar. Atenção, eu preciso monitorar esse paciente um pouco mais. Então, se eu olho ele de 6 em 6, agora eu vou olhar de 2 em 2. Ó, de 2 em 2 horas. Olha, melhor você chamar aqui um médico para avaliar esse paciente em 30, 1 hora. O paciente vem, o médico vem. Olha, esse paciente, ele tá ruim. Chama o médico antes dele parar. Então, o protocolo de deterioração clínica, ele vem com esse intuito. Uma instituição que tem parada cardiorrespiratória dentro de unidade de internação, a gente pode dizer que ela tem um risco muito grande aí, né? A segurança do paciente dele, ela é um pouco mais frágil. E só uma atenção nesse protocolo, é porque em algumas subseções ele mudou de nome. Ele não é mais o protocolo de deterioração clínica. A gente continua vendo ainda, na terapia intensiva, as pessoas usando o protocolo de deterioração clínica. O nome não importa até muito, né? Mas usando score que eu uso na unidade de internação dentro da UTI. Quando se eu pegar, por exemplo, vou dar um exemplo de um score que mais a gente vê sendo utilizado, que é o MILS. Todo paciente que tiver um MILS-5 tem que estar dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? Então é importante a gente ver o que eu vou olhar aí para esse protocolo. Muito bom. O próximo requisito core é aplicável para assistência oncológica, radioterapia e atendimento odontológico, que é a questão do estabelecimento de um protocolo de urgências e emergências. Olha, quem já passou em avaliação comigo, sabe que eu sempre conto essa história, né? Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, comigo caiu. Quando a gente vai na radioterapia, por exemplo, e a gente fala de protocolo de atendimento de urgência e emergência, geralmente a área fala, mas isso nunca aconteceu aqui. Isso é muito, o paciente fica muito rápido, e realmente, um tratamento, o paciente, às vezes, agora nessas máquinas mais modernas, o paciente fica 5 minutos dentro da máquina, né? Pois bem, eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias, né, de pacientes. E aí, na primeira, ninguém sabia muito o que fazer, porque ninguém fazia. Eu tinha lá o carrinho, tudo, mas o treinamento não era adequado, né? O médico da radioterapia, ele não é um médico que vai fazer atendimento de parada todo dia, por mais que ele tenha sido formado, né? Não é o dia a dia dele. É a mesma coisa se eu pegar um um médico de imagem, também não é o dia a dia dele. Então, ter esse protocolo estabelecido e simulados para atendimento, e quando a gente fala de protocolo de atendimento de urgência e emergência, não é somente protocolo de parada cardiorrespiratório. Ele é um protocolo aí, né? Mas não é só isso, é de atendimento de urgência e emergência. Então, por isso a importância. Interessante também as equipes, né, de radioterapia, por exemplo, oncologia também, onde é muito comum o paciente ficar muito tempo na espera, né? Por N questões de agendamento, enfim, filas. Mas muitas vezes esse idoso, né, que vai fazer uma radioterapia aos seus 64 anos de idade, ele está ali naquela recepção há mais de 1 hora. E ele é diabético, ele veio através de um transporte da prefeitura da cidade que fica 2 horas
de distância, isso é muito comum em radioterapia. Ele está ali sem alimentação, sem a insulina dele, sem... Então, obviamente, ou ele tem um passou risco na de onco, deteriorar. ou passou no centro infusional, aí está esperando para fazer a radioterapia, nem saiu para comer porque um está pertinho do outro, né? Todas essas questões. E a questão do odonto também, né? Que entende-se Sim, muitas vezes que é apenas um procedimento dentário e esquece-se que são procedimentos cirúrgicos, né? São procedimentos que podem levar esse paciente a descompensar, a ter um sangramento, a ter um choque, uma e reação. eles têm que estar preparados. Exatamente. Muito bem. É a questão do risco, né? O tempo todo, praticamente todos os requisitos, né, do Manual da ONA envolvem a questão do gerenciamento de riscos. Então, não tem como fugir, é a grande temática e, enfim, né, acho que os principais requisitos eram esses. Agora, o que você daria de dicas, né, para quem é líder ou quem está atuando nas unidades aí de atenção ao paciente, né, desde da internação, atendimento ambulatorial, a questão da assistência hemoterápica, enfim, todos esses processos que estão agora encarando esse novo manual, o que você daria de dica, por onde começar, quais os desafios desse novo manual e os desafios para quem ainda não tem a acreditação ONA e quer implementar? Eu acho que o desafio ele está muito menor. Quem está começando agora no Manual 2022 e quem começou nos manuais anteriores já está assim muito na frente. Porque até então, né, Alexia, quem detinha o conhecimento da interpretação do requisito éramos nós, avaliadores. E agora não. Então, agora a instituição consegue saber, eu tenho ali uma orientação, eu tenho ali exemplos de como eu posso evidenciar. Então, a probabilidade de eu ter uma dúvida é muito menor, a incidência de dúvidas é menor, porque eu consigo interpretar, eu conheço o meu processo e o que a minha sugestão aqui, principalmente para a qualidade dos hospitais, é mostrem o manual para as áreas. Então, não é só a qualidade que tem que saber. O gestor, quem está lá na ponta, o enfermeiro que está ali, porque ele entender por que eu tenho que ter um protocolo, por que eu tenho que fazer gerenciamento de risco, a adesão ao processo ela é muito maior. E é muito mais fácil quando a pessoa entende que não é a dona Ona, como eu costumo dizer, que está mandando, mas que aquilo tem um porquê, né? E aquilo vai impactar no resultado do processo. É o resultado do porquê que ele acorda todo dia para ir lá trabalhar, né? Então, acho que isso é importante. E, independente de eu ser administrativa ou de estar na ponta prestando assistência diretamente, né? Acho que todo mundo, até nós, avaliadores, somos muito responsáveis pela assistência, né? Dentro aí das nossas responsabilidades, dos nossos papéis. Então, eu acho que conversar, fazer rodas de conversa para interpretação das subseções, isso é primordial para você trabalhar a cultura de segurança na instituição, pensando aí nos novos requisitos de gestão de mudança, trabalhar aí a governança clínica. É importante a gente ter essa conversa com todo mundo envolvido. Acho que essa é a minha dica. A Leti Orlando está falando. A minha internet está instável. Vocês vão disponibilizar o vídeo após a live? Gente, todas as nossas lives ficam aqui na timeline do Instagram e também vão, mais ou menos uns 2 dias depois, para o nosso YouTube, que é o canal Excelência em Saúde. Então, sempre recorram a esses 2 canais para assistir as lives, mas o legal de estar aqui é poder fazer pergunta. Aliás, façam as perguntas aqui para a Andréia, aproveitem esse momento e já vou citar aqui a pergunta da Liliane de Carvalho, que está perguntando como é visto a deterioração clínica na RPA, que é a recuperação pós-anestésica. Isso. Na recuperação pós-anestésica, você pode utilizar. Tem gente que utiliza até o MILS, né? Ou PILS, ou MELS, depende aí, ou outra score. Mas eu tenho visto muito as pessoas utilizando o próprio Albrecht para avaliar esse paciente. É só a gente pensar o seguinte, foi a Aline, né, que falou? Liliane. Liliane, o que é importante? Tem que pensar qual é o objetivo. Eu não quero que esse paciente tenha uma intercorrência. O que eu tenho que olhar nesse paciente para
prever, para antecipar esse atendimento. Então, se ele está tendo algum tipo de alteração, algum tipo de instabilidade, né, eu preciso ficar atento e tomar uma ação para prevenir isso. Então, esse é o objetivo. E acho que, para que eu saiba, né, que esse paciente está tendo uma instabilidade, lá na RPA a gente tem que ter uma sistemática, né, de aferição de sinais vitais e monitoramento desses pacientes de uma maneira muito incisiva. Esse paciente é um paciente de alto risco de deterioração, né? Seja após anestesia ali na cirurgia, seja após endoscopia, né? Então, são pacientes que passaram por procedimentos aí, né, que mexeram com o organismo, tomaram medicações, sedativos. Então, o gerenciamento disso tem que ser muito sistemático. A enfermagem tem um papel muito fundamental nessa questão. Mais uma pergunta aqui. Primeiro, o Marcelo Feitosa, aí, nosso avaliador. Parabéns pela live. Obrigado, Marcelo. A Iane Cavalcante está perguntando: tem live de governança clínica? Tem live de tudo, gente. A gente faz live toda santa semana. Então, tem sim, lives de governança clínica. Quando vocês entrarem lá no nosso... maneira mais fácil de vocês acharem nossas lives e nossos vídeos, lá no YouTube, canal Excelência em Saúde, vai lá na lupinha, coloca o tema que você quer, certamente vai vir um vídeo aí sobre o tema. A gente tem, acho que, sei lá, mais de 500 ou 600 vídeos. São vídeos feitos desde 2015, então tem uma enormidade aí de assuntos. A Eliodora, não, Hélio e Débora, desculpa. Sem dúvidas, a governança clínica e gestão da mudança está pegando. O que você tem Isso visto, começa no nível 1. Isso Começa no nível 1, né? Eu agora, essa semana e semana passada, eu fiz 2 instituições nível 1. E eu falo, gente, quando a gente começa a trabalhar aqui, o desenho dos protocolos, identificação dos riscos, né? As notificações, a gente já começa a trabalhar a cultura, a gente começa a trabalhar já os pilares aí para a governança, né? Eu começo a estruturar aí a governança clínica. Na gestão de mudança, quando eu começo a descrever o que eu estou fazendo, o que eu estou mudando, eu tenho já indicadores. Às vezes, no nível 1, eu não tenho uma análise crítica, eu não tenho isso tão... Né? Imagina, um primeiro ciclo de nível 1. Talvez eu não tenha indicadores ou análise crítica robusta, mas se eu começo a registrar isso, eu consigo começar a olhar essa minha instituição, ver as transformações e aprender com isso. Isso que é importante, né? Eu entender o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo, a maneira como eu estou fazendo. Certamente. Muito bom. A Liliane, de novo, falando aqui, né? O nosso hospital é acreditado pelo IBS, amamos. Imagino que seja acreditado. Ela falou IBS, mas eu imagino que seja. E a Camila perguntando para você: para os pacientes paliativos, posso usar o NIOS? NIOS, né? Pode, mas o que a gente tem que pensar? Qual é o objetivo? Então, se esse é um paciente cuidados paliativos em terminalidade, que tem essa questão, né? E se tem aí todo a definição aí da terapêutica ou do que a gente vai ser feito com esse paciente, né? Você vai dar os cuidados para esse paciente. Então, vamos pensar que é um paciente que a gente não vai fazer ressuscitação. Isso pode acontecer. Esse é um tipo de parada que pode acontecer e que vai, né? Espera-se que aconteça dentro de uma unidade de internação, caso esse paciente esteja dentro do hospital. Eu posso utilizar o score de Nilson se ele está lá na unidade de internação. Não tem. O que vai mudar é o fluxo aí desse atendimento, né? O que se vai vir atender, qual é a ação que vai ser feita, né? Talvez eu não vou fazer uma medicação para evitar a parada, mas eu vou fazer um conforto nesse paciente. Então, o fluxo aí ele vai ser um pouco diferente. Bem, tem uma perguntinha aqui, perguntando... Deixa eu só lembrar quem era... a Graciele Mahler perguntando: fale um pouquinho sobre os requisitos core da nutrição. Eu vou, então, direcionar você vai responder. Isso aí, deixa eu pegar aqui. É a questão dos mecanismos e procedimentos para identificação, rastreabilidade de alimentos, refeições, o monitoramento dessas refeições e alimentos e a distribuição e amostragem. Todo esse fluxo do SND é core.
Isso, a gente tem aí, que são os três, né? Você tem o procedimento para identificação, rastreabilidade dos alimentos e refeição. Depois a gente tem os procedimentos para monitoramento e conservação e encaminhamento, distribuição e amostragem dos alimentos. Quando a gente fala aqui de identificação e rastreabilidade desses alimentos, é você entender toda a cadeia alimentar aí, né? Do recebimento até o preparo. Depois, o monitoramento e a conservação. A gente vai pensar na temperatura, a gente vai ver a questão da temperatura da saída desse alimento até o paciente, onde ele está ficando durante ali, dentro da cozinha ainda, se ele está refrigerado, ou antes de preparar esse alimento, se ele está refrigerado, se eu estou fazendo todo esse acompanhamento, o encaminhamento e a distribuição aí, e a amostragem de alimentos e refeição, também é um pouco na parte da segurança. Então, esse alimento, ele é o que está prescrito para esse paciente? Como que é o processo de distribuir? Eu consigo ter a amostra desses alimentos, que existe aí uma regra, você tem que pegar uma porção, que eu não vou me lembrar agora de cor, mas tem você tem que pegar a amostra desses alimentos, deixar armazenado, mandar para fazer, guardar caso alguém tenha alguma alteração, né? Então, toda essa parte de segurança aí tem que ser olhado. Cumprimento dos protocolos de assistência nutricional, considerando aí, né, o estado nutricional do paciente. Os protocolos de nutricional, peraí, só deixa eu lembrar de novo. Fala de novo, Alexa, para eu lembrar que eu não estou olhando ele aqui. Protocolos de assistência nutricional ao paciente, considerando o estado nutricional e também as doenças de maior gravidade, prevalência ou risco. Sim, você vai ter aí os protocolos da nutrição também. Primeiro que a nutrição ela tem que estar participando dentro dos outros protocolos. Então, quando a gente fala, por exemplo, é um requisito anterior, tá? Isso que eu vou falar agora, não é exatamente isso. Mas quando eu estou falando lá nos protocolos de segurança, por exemplo, né? A nutrição ela é importantíssima quando eu penso em lesão por pressão, tá? Então, só para a gente lembrar que quando a gente pensa nos protocolos de segurança, eles são não é só a enfermagem, tá? E aqui no protocolo da assistência nutricional, é aquele protocolo, de acordo com aquele paciente, eles têm os scores que a nutrição faz, né? Ao tipo da nutrição que vai ser ofertada para aquele paciente, de acordo com as necessidades dele. Então, se vai ser uma dieta enteral, se vai ser parenteral, o tipo de dieta via oral que vai ser. Então, todo esse processo aí tem que estar descrito também dentro desse protocolo da assistência nutricional. O próximo é o monitoramento de indicadores relacionados ao desempenho da assistência nutricional. Esse é nível 2, não? Não. Ah, já é nível 2, desculpa. Nível 2. Ah, gente, o que a gente tem também na nutrição, que eu falo que são os trios, né? A gente tem o trio que fala de alimentos e refeições, e a gente tem o trio que vai falar de dietas enterais, módulos, suplementos e complementos nutricionais. Então, eu tenho para alimento, a questão de mecanismo de procedimento, identificação e rastreabilidade de alimentos e refeição, para monitoramento e conservação de alimentos e o encaminhamento e distribuição de amostragem. Depois tem um outro trio que vai falar também de identificação, rastreabilidade, só que de dietas enterais, módulos e suplementos. Depois eu tenho o mesmo requisito para monitoramento e conservação das enterais, módulos e suplementos. E mais um que também é core, que é a questão do encaminhamento, distribuição, amostragem de dietas enterais, módulos e dos suplementos nutricionais. Então, são 6 requisitos, né? Eu falo que são 2 trios de requisitos core aí que estão dentro dessa subseção. O MET, acho que é MET, se eu não me engano, está falando aqui, se o risco tiver impacto máximo e probabilidade baixa, ele deve seguir a matriz de risco ou obrigatoriamente ficar como alto vermelho? Isso aqui eu vou responder direto aqui para ele. Depende da ferramenta que você está utilizando. Então, por exemplo, no FEMEA, MET, os riscos classificados como 8 e 9, eles obrigatoriamente têm que ser tratados, tá? Então, depende da ferramenta que você está utilizando, mas de maneira bastante generalista,
segue a matriz de risco. A matriz é justamente para você conseguir ter a resposta daquilo que você está colocando. Então, claro, a maioria dos riscos em saúde podem levar a óbito do paciente, até uma lesão por pressão, uma desnutrição. Então, se você fosse considerar todos eles como vermelho, você não teria por que classificar, porque todos seriam vermelhos. Então, a gente precisa sim seguir a matriz, é ela que te conta quais devem ser priorizados. Mas vamos lá continuar aqui o nosso tema. Liliane, de novo, fale um pouco dos requisitos core materno-infantil. Peraí, gente, eu vou chegar lá para Opa, peraí que esse eu sei que eu coordenei a revisão dessa subseção. É a última subseção que a gente vai fazer por causa do nosso horário. Então tá, nessa subseção eu falo que a assistência obstétrica, ela é um pouquinho da unidade de internação, ela é um pouquinho do centro cirúrgico, é um pouquinho de UTI mel, né? Então a gente fala do protocolo de parto seguro nos 4 momentos, tá? Então é importante se ele está sendo cumprido, e o protocolo de parto seguro, ele é para paciente que se é submetida à cesariana também, tá? E o meu parto normal acontece no centro obstétrico e o parto cesariano dentro do centro cirúrgico. Protocolo de parto seguro para todo mundo, tá? Depois a gente fala do atendimento às emergências obstétricas. Então, a gente está falando de pré-eclâmpsia, a gente está falando de sangramento pós-parto, né? Ter isso descrito, olhando ali o perfil da sua maternidade aí e descrevendo esses protocolos e também cumprindo esses protocolos. Depois, não sei se nessa ordem, é a questão do envolvimento do núcleo familiar. Né? Não, eu acho que a questão é do núcleo familiar no alojamento conjunto. Estimula o alojamento conjunto. É isso, Alex? Isso mesmo. E o aleitamento materno. Então, o alojamento conjunto também. Então, quanto mais eu estou trazendo esse RN para dentro do núcleo, né? Eu estou trazendo ele para junto da mãe, junto aí do núcleo que é, se é mãe, se é mãe pai, se é mãe avó, se é mãe e amiga ou tia, enfim, né? Mas cada vez mais eu estou trazendo esse bebê e envolvendo todo mundo nesse cuidado. Isso que é importante, né? Que a gente ainda vê pouco isso, viu, nas maternidades. É esse envolvimento. O banho é explicado para a mãe, a amamentação é explicada para a mãe, trocar fralda só para a mãe tá ali morrendo, nem sabe o que está acontecendo. E tem um monte de gente, né? Então é ali na maternidade que a gente já começa. O que mais tem de diferente? Acho que é isso, né? Plano educacional, né? Para puérpera, com sim. cuidado É isso. São todas essas orientações que a gente vai falando, tá estruturada, que aquela binômio que a gente chama, né? Que ele saia não deixando de ter nada. Então, eu avalio as necessidades, descrevo um plano e durante a permanência dela, que já é curta, a gente vai fazendo toda essa parte de educação e não só no dia que ela vai embora. Tudo bem. E, gente, impossível a gente falar de todas as subseções aqui de maneira pormenorizada, né? A gente falou aqui de 2 e as gerais, então deu quase 1 hora de conversa. Mas para vocês aprenderem todas as subseções, a Andrea e outros avaliadores vão estar explicando todos os requisitos, não só os core, mas todos os requisitos do manual ao longo de 2 longos dias, porque são longos, é muito conteúdo. Às vezes a gente tem os nossos apontamentos, né, de reclamações do curso, foi muito conteúdo. Enquanto for isso, eu fico muito feliz. Mas, intenso. Enfim, intenso, né? Todos vocês estão convidados. Próximo curso de formação de avaliadores, aliás, o único do ano que vai ser online é esse agora, de 22 e 23 de junho. Então, quem mora fora de São Paulo, não tem a capacidade de logística para vir fazer um curso presencial no IBS, essa vai ser a edição online. Então, aproveitem 22 e 23 de junho, 16 horas e mais algumas horas online. Tem mais conteúdo que a gente provê para vocês da maneira online, tem simulados. Vocês vão aprender sobre o manual de condutas do avaliador IBS. Vocês vão entender como funciona a avaliação, como funciona a avaliação remota, todos os padrões de nível 1, nível 2, nível 3, enfim. Não só é útil para quem quer um dia ser avaliador, mas é útil também para quem quer implementar os requisitos, né? Entender o que o avaliador busca, o que eles vão me fazer de perguntas, quais são as abordagens. Então, quem está se preparando para acreditação ou quem quer implementar essas boas práticas, fica aí o convite, 22 e 23 de junho.
para vocês se inscreverem, www.ibes.med.br. Facinho. E a gente espera vocês aí nessa próxima edição. Deixa eu só ler aqui os últimos comentários. Jesualda, que é a nossa avaliadora. Live excelente. Parabéns, André e Alex. Obrigada. Maclane aqui, que é a nossa educadora. Os treinamentos de vocês são maravilhosos. Obrigada. Paulo, Sena, parabéns. E Elio e Débora, nos vemos lá. Que bom que vamos ter vocês aí no nosso curso. E fica o convite. Agradeço muito, Andréia, mais uma vez aí pela sua presença aqui, pela sua presença no nosso curso aí no finalzinho do mês. Todos estão convidados. É sempre um prazer. Espero todos lá. Beijinho. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.